Provérbios 20, queridos, segundo a nossa missão de ler os 31 provérbios, vamos ver o que ele nos traz no dia de hoje. Salomão, que ele esteja imensamente feliz aonde quer que ele esteja. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca briga. Não é sábio deixar-se dominar por eles. O medo que o rei provoca é como o rugido de um leão. Quem o irrita põe em risco a própria vida. É uma honra dar fim às contendas, mas todos os insensatos envolvem-se com elas. O preguiçoso, o assidioso, não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Muitos se dizem amigos da lei, mas um homem fiel, quem poderá achar? O homem justo leva uma vida íntegra e como são felizes os seus filhos. Quando o rei se assenta no trono para julgar, com o olhar esmiuça todo o mal. Quem poderá dizer, purificai o coração, estou livre do pecado? Ninguém, né? Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se é pura e justa. Os ouvidos de quem ouvem e os olhos de quem vem foram feitos pelo Senhor. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e esperto, e terá alimento de sobra. Não vale isso, diz o comprador, mas quando se vai, gaba-se do bom negócio. Mesmo onde há ouro e rubis, em grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimento são uma rara preciosidade. Tome-se a veste de quem serve de fiador a estranho. Sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. Saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois dá areia na boca. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. E quem sai à guerra precisa de orientação. Quem vive contando casos não guarda segredo. Por isso, evite quem fala demais. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. A herança de que se obtém com ganância no princípio, no final, não será abençoada. Não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. O Senhor detesta pesos adulterados e a balança falsificada não o agrada. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que fez o voto. O rei sábio abana os ímpios e passa sobre eles a roda de debulhar. Uau! O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. A bondade e a fidelidade preservam o rei. Por sua bondade, ele dá firmeza ao seu trono. A beleza dos jovens está na sua força. A glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal. E os açoites limpam as profundezas do ser. 20º provérbio, graças a Deus. Caramba, tem muita coisa aqui, né? Vamos ver alguns pontos importantes. A gente vai lá no versículo 5. Primeiro, em que ele traz: os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento traz à tona. Olha que interessante isso. Ele está dizendo, né? Primeiro propósito está conectado ao sentido da vida. Você entendeu por que e para que você está fazendo aquilo. Propósito do coração do homem, ou seja, do sentido, dos seus dons. São águas profundas. Você busca esses dons lá, mas quem tem discernimento traz isso à tona, não deixa ali guardado, né? Traz à tona. Então, o discernimento vem pela consciência e a exposição daquilo que são os seus propósitos. É isso que ele está trazendo aqui. No 11º, ele traz algo também interessante. Até a criança mostra o que é pelas suas ações, e o seu procedimento revelará se ela é pura ou justa. Então, a ação dos homens fala muito mais do que 1000 palavras. Não adianta tentar enganar e guardar aquilo. O corpo fala, é um livro do Pierre Vai, né? O corpo fala, as expressões, né? Falam mais do que 1000 palavras. E é
interessante quando você consegue se auto-observar, ou você tem um mentor que consegue mostrar para você como seu corpo está falando, né? E você perceber como é que está o curso disso e consertar, né? Porque não tem nenhum problema ter um estado vibracional que você ainda não dominou, você ainda não lidera esse estado de vibração do seu corpo, seja a inveja, seja a impaciência, seja a arrogância, né? Alguns dos vícios que tem de comportamento. Contanto que você olhe para isso e fale, uau, caramba, graças a Deus fui repreendido, ainda bem eu consigo enxergar isso, porque esse é o caminho que vai me possibilitar extirpar isso de dentro de mim. Então é olhar para as nossas ações, olhar para o espelho, ter bons conselheiros que falam isso para a gente, mentores à nossa volta que nos dão essa direção. Ame o sono, não ame o sono, né? Senão você acabará ficando pobre. É o que eu falo, vai fazer o quê? Vai ficar na tumba ou vai transformar em leito real na história, né? Fique desperto e esperto e terá alimento de sobra. Então, descanse o suficiente para o seu corpo estar repousado. Não mais do que isso, né? Não mais do que isso. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. E quem sai à guerra precisa de orientação. Essa é a função de um mentor. Nós vamos estar aqui, esse ano também, eu vou abrir 10 vagas de mentorias individuais. Nós vamos fazer agora um ciclo de palestras, né, ou de encontros pelo Zoom, em que eu vou explicar como que eu vou mentorar vocês. De que forma? Então, são poucas vagas, cada encontro, porque eu vou estar trazendo algumas informações preciosas já para vocês. Pra vocês entenderem isso. Como eu fiz com a EDN agora, né? Falando um pouquinho do nome, o nome da família, a data, o signo, etc. Eu vou dar algumas informações para vocês entenderem e entender como que eu mentoro as pessoas já há mais de 10 anos. Né? Eu faço isso há mais de 12 anos, eu tenho feito já fazia isso como coreógrafo, como diretor, como facilitador do processo, mas como terapeuta eu faço isso há 12 anos. Então eu vou abrir 10 vagas de mentorias individuais, talvez tenha mentoria coletiva, estou em dúvida, mas acho que provavelmente não, vai ser só essas 10 individuais mesmo, 2 por dia, que eu estou abrindo a minha agenda. Estou sentindo necessidade de estar acolhendo 10 pessoas, plantando 10 boas sementes, né? Pessoas que já estão no nível, que vão entender o que eu posso estar dando para elas, que elas também já estão monetizando para poder também estar, de alguma forma, tendo uma troca justa. Eu vou abrir 10 vagas e vou começar a fazer essas mentorias coletivas para explicar, para colher essas 10 sementes, tá? Que eu vou estar trabalhando aí. Então, os conselhos são importantes para quem quer fazer planos, percebe? Né? E quem sai à guerra precisa de orientação, precisa de um mentor. Quem vive contando caso não guarda segredo. Tá bem, é isso mesmo. É fofoqueiro. Então sai fora dos fofoqueiros. É isso que ele está dizendo. Né? Esse é demais, cara. 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Presta atenção, né, nisso aqui, porque fala sobre a questão da causa e do efeito. Tudo que nós falamos hoje no nosso encontro. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Aí a pessoa fica entendendo, né? Fica imaginando, né, que ela tá, Deus está dirigindo, olha, faz assim, faz assado. Foi o que eu falei no princípio, no começo, que não é assim, né? É pela causa e pelo efeito. Ele tem uma passagem, eu acho que são em Provérbios mesmo, que ele fala, Deus é tão bom que ele ensina com as nossas próprias ações. Percebe? Essa é a causa e o efeito da história. Está tudo em curso, ele já fez tudo perfeito. Né? Você aprende com as suas próprias ações. É assim. Então, os passos dos homens, né, são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Não é. O que discerne é exatamente isso. Né? É você entender como aprender com erros e acertos do seu passado, como você renascer. Foi isso que Cristo fez com Lázaro. Lázaro, levanta-te que não chegou a tua hora. E ele ter vivido aquilo, o renascimento, fez com que ele mudasse o curso completamente da vida dele. A mesma coisa aconteceu com os barcos enchendo de peixe de Simão. A mesma coisa aconteceu com Mateus Tomé, né, vendo o vinho ser multiplicado, né, Cristo fazendo aquilo com o vinho, e ele entendendo que, caramba, tem coisas além da minha mente humana que não dá para eu explicar, né, que simplesmente é São Tomé, né, é a história de São Tomé. Então ele vê Cristo transformando água em vinho, é uma coisa que ele não conseguia explicar, e tudo ele ficava trazendo uma explicação da cabeça dele. Então é isso daqui que ele está falando. Então é isso, Provérbios 20, amanhã a gente volta com Provérbios 21, tá bom?